Olá, queridos. Está no ar mais um programa Cabeça para Cima. Muitíssimo obrigada pela sua companhia todos os dias aqui na nossa programação da Rede Boas Novas de televisão e também no Cabeça para Cima. É uma honra poder contar com a sua companhia todos os dias, interagindo conosco, inclusive mandando sugestão de temas fazendo críticas e sugestões sobre tudo que fazemos aqui na nossa programação e no Cabeça para Cima. É muito bom de verdade saber que a gente tem abençoado a sua vida e que isso tem feito diferença no seu dia a dia. Quero que você saiba que nós trabalhamos aqui, mas nós somos apoiados e temos também aí o sustento de pessoas que se preocupam com você, que semeiam aqui na Boas Novas para que nós possamos estar no ar 24 horas por dia, transmitindo Jesus e abençoando você. São os nossos queridos semeadores de Boas Novas, a quem nós fazemos questão de agradecer todos os dias quando fazemos o Cabeça para Cima. Muitíssimo obrigada, querido semeador, que o Senhor que conhece o teu coração, Ele te abençoe e te guarde e te retribua com toda sorte de bênçãos espirituais e materiais. Todos vocês saibam que a nossa oração é que o Senhor possa abençoar vocês, possa efetivamente trazer paz, trazer sucesso e que você possa conhecer o infinito amor desse Jesus que nos orienta e nos abençoa a cada dia. Muito bom estar com você. No Cabeça para Cima de hoje a gente vai falar sobre um tema que é importante que a gente conheça e que a gente possa saber como enfrentá-los, porque ao longo de nossas vidas, todos nós, indistintamente, podemos passar por traumas, tanto físicos quanto emocionais. A grande maioria de nós vivencia traumas e esses traumas que vivemos não tem jeito, a gente não consegue simplesmente jogar eles fora. Eles vão fazer parte da nossa vida, de uma forma ou de outra, de uma forma positiva ou de uma forma, às vezes, negativa, ainda que, grande maioria das vezes, de uma forma também inconsciente. E aí a gente precisa saber que isso tem reflexo no nosso dia a dia. É por isso que no Cabeça para Cima de hoje a gente quer refletir com você sobre o trauma e as suas consequências. Começamos com o nosso informativo. O trauma pode ser causado por vários tipos de eventos, mas há alguns aspectos em comum. Geralmente envolve o sentimento de completo desamparo diante de uma ameaça real ou subjetiva à própria vida, ou à vida de pessoas amadas, ou à integridade do corpo. Um trauma pode frequentemente violar as ideias do indivíduo a respeito do mundo, colocando ele em um estado de extrema confusão e insegurança. Anualmente, 5 milhões de pessoas morrem por trauma em todo o mundo, 32% a mais que a soma das mortes por malária, AIDS e tuberculose. A mortalidade por trauma corresponde a 10% de todas as causas de morte. E sem as devidas intervenções, prevê-se que esta proporção aumentará até 2030. Os traumas respondem também pela maioria das incapacitações permanentes. A maior parte dos traumas ocorre entre pessoas de 5 a 44 anos, ou seja, crianças, jovens e adultos jovens. Pois é, né? Trauma. Às vezes a gente pensa que nunca vai passar por um e tal, mas é imprevisível, né? Todos nós, ao longo das nossas vidas, estamos sujeitos a eles. Sejam traumas físicos, sejam traumas psicológicos, a gente viu aí, né? É o número de pessoas que morrem por conta dos traumas e outras que vivem com traumas e às vezes atrapalhando, prejudicando a sua vida e outros que conseguem superá-los. Não necessariamente esquecê-los, porque não precisa esquecer, o que a gente precisa é superar, é conseguir lidar adequadamente com todos os infortúnios que acontecem na nossa vida, né? Hoje a gente achou que era bacana poder conversar com você sobre o trauma e suas consequências. Para falar sobre o tema, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio hoje a Inessa Franco, ela que é Master Coach de Inteligência Emocional, já esteve conosco, volta novamente. Um prazer ter você aqui. Prazer enorme, Celeste. Obrigada. Uhum. Também conosco a Andréa Rangel Lima. Andréa é diretora da Super Coaching. Ela é uma pessoa que ressignificou a sua vida depois de viver um trauma da perda de um filho de 5 anos. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Gratidão a você.
Isso aí. Obrigada. Especialmente por compartilhar com a gente um trauma, porque é muito bacana, muito importante quando a gente pode não só falar, né, sobre alguma coisa, mas ter alguém que tenha vivido e possa compartilhar com a gente. Sim, a intenção é essa, de ajudar. Isso aí, né? Certamente tendo vencido, Sim. agora Sim. vencido, né, uma situação mais difícil, poder Sim. ajudar os outros. Isso é muito bom. Duplamente obrigada. Imagina, obrigada a você. E completa o nosso time de hoje a Mariana Guedes. Mariana é psicóloga do Hospital Rios d'Or. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Isso aí, né? A gente fala isso, né? Ao longo da vida a gente está sujeita a traumas, mas tem pessoas que podem passar a vida inteira sem vivenciar nenhum trauma. Minha psicóloga. Trauma, na verdade, é um dano emocional que a gente tem diante de um evento que é grande para a gente, que a gente não tem recurso para lidar naquele momento. Então, a gente fala de perda de alguém, a gente fala de catástrofes, mas, na verdade, um trauma, o que vai significar um evento seja um trauma, é muito subjetivo, não é um fato exatamente objetivo. Então, o que significa para a pessoa, é o impacto que teve para a pessoa. Então, de fato, um evento que é traumático para uma pessoa pode não ser para outra, depende do significado, depende do recurso que aquela pessoa tem, criança, adolescente ou adulto. Então, se vai ser um trauma, se a pessoa vai sofrer com aquele evento, entendendo como um trauma, vai depender da avaliação, do significado e do impacto que aquele evento teve para aquela pessoa. Então, sim, pode ser que não seja para uma outra pessoa, né, o mesmo evento. Perfeito. A gente fala, né, e já foi colocado aqui, trauma dentro do plano mais emocional, mas a gente se acostuma a falar, né? Fulano viveu uma situação traumática, né? Às vezes teve um acidente, teve um trauma. É até usado do ponto de vista médico, né? Quando você ou perde uma parte qualquer do corpo, etc. Também isso é chamado de trauma. Um rompimento, uma dor, né? É pelo impacto psicológico que a gente vai chamar de trauma, ou mesmo quando por exemplo, perda de uma perna, de um braço, de alguma coisa assim, isso, não estou nem falando da perda do filho, estou falando na gente mesmo. Isso também pode ser caracterizado um trauma. Como a Mariana falou, né? Então, o que caracteriza o trauma é essa questão de você não ter os recursos adequados, é aquela marca emocional. Medicamente, na medicina, eu não sei dizer, porque não é minha área, não é minha especialidade, se é o fato de você perder, mas imagino, né, e que quem consegue, né, de uma maneira tranquila, quem tem recursos emocionais para, naquele momento, falar, não, tudo bem, eu perdi um membro e não, isso não me afetou em nada. Me parece difícil, as pessoas conseguem superar. Agora, dizer que isso não vai gerar uma marca emocional e que aquilo vai ser, que ela vai precisar de uma superação, e aí, por esse aspecto, eu posso falar. Acho que na medicina a gente fala de trauma, né? Tem trauma de perder, é escrito, né, isso, né? O trauma de perder, sei lá, um membro, um traumatismo craniano, né? Que é um outro viés do trauma. E esses traumas também podem acarretar um dano emocional que a gente chama de trauma psicológico, né? E aí também vai variar de pessoa para pessoa, porque a gente ali na rotina do hospital, por exemplo, onde eu trabalho, a gente vê sei lá, a gente tem um paciente que perdeu o braço. O impacto da perda desse membro para ele pode ser muito diferente do que para um outro paciente, sei lá, com diabetes, que evoluiu e para ter que amputar uma perna, entende? Então, são diferentes. O significado vai dizer o impacto, né, para essa pessoa. Mas são traumas também, mas são significados diferentes que a gente tem ali, né? Diferente, né? Tem um ditado popular que, na verdade, fala isso, né? Eu acho que até mais do que um ditado popular. Talvez ele tenha caído no popular, mas vem de uma afirmação que me parece até científica, né? Mais importante não é você ter um problema, né? O que faz diferença mesmo é como você lida com qualquer dos problemas que
chegam até você, né? Isso pode fazer toda a diferença. Sim. A gente vê muitas pessoas que, por exemplo, têm um trauma físico, né? Têm um problema físico e elas são impactadas por isso, são paralisadas diante da vida. E a gente vê que outras pessoas, apesar de tudo... Essa semana mesmo eu estava vendo, gente, na internet, uma menina, é uma jovem ainda, né? Ela, agora eu não lembro se ela tem pernas ou se ela também tinha alguma deficiência, algum problema nas pernas, mas ela não tem braços, né? Braços completos, como é o normal. Ela tem apenas um pedaço do braço e ela é uma campeã, ela é uma atleta lidando com pesos e etc. E está lá competindo para valer e numa atitude de superação absoluta. Em que medida, talvez a melhor pergunta seja, uma pessoa, dependendo da idade dela, ela pode ser mais ou menos afetada por um trauma? Por exemplo, uma criança que sofre um trauma, ela pode ser mais afetada e carregar mais isso de uma forma problemática do que um adulto? Sim, certamente, porque a criança está em formação ainda. Então, ela não tem a parte cognitiva toda formada. Então, ela também não tem recursos para avaliar aquela situação como um adulto. Então, o trauma é o significado que eu dou, o impacto emocional que eu sinto em relação a uma situação. Então, um adulto vai encarar uma situação difícil, um problema de uma forma. E a criança, como ela não tem essa parte cognitiva formada, como ela não tem ainda todos os recursos, sim, a tendência é que seja mais difícil e que gere um impacto emocional grande. Vai depender do significado e da interpretação que essa criança vai dar. E como somos seres em formação nessa idade da infância, a tendência também é que a gente leve, porque gerou aquela marca emocional, a criança então vai levar aquilo ao longo da vida e em algum momento aquilo vai refletir. Andréia, você viveu um trauma, né? Sim. Você viveu um trauma. Alguns. E agora hoje você ajuda pessoas. Você se tornou coaching nessa questão de supere coaching, imagino que ela trabalha exatamente para essa linha de superação. Você se tornou coach antes ou depois do trauma? Depois. Depois. Eu costumo dizer que eu sou o meu próprio avatar, né, transformado. Em 2004, infelizmente eu vivenciei esse trauma. Meu filho teve um incidente, uma doença rara. Foi acometido de uma doença rara, devido a uma gripe e um vírus de garganta desceu, se alojou no pâncreas, fez uma pancreatite aguda. Em 20 dias, levou meu filho. O que aconteceu aí? Um trauma, óbvio, muito forte. Mas antes, a minha vida já não era tão assim, eu já tinha outras questões. Nesse momento do trauma, eu fui então buscar ajuda psicológica, e fiz terapia e tal, mas o que me levou realmente a ressignificar não só aquele trauma, mas a minha vida, a entender os meus porquês, a me conectar com a minha essência divina, foi o coaching. Foi o processo que fez toda a diferença na minha vida, que me conectou. Eu gosto até de falar que eu não sou coaching, não é só o meu negócio, eu vejo como a minha missão. Eu ressignifiquei através, né, desse processo a minha vida, a minha perda, né? Me transformei numa pessoa infinitamente melhor para mim mesma e para os outros. E eu faço isso já há 10 anos, eu sou Master Coach, Master em PNL, e aí fui trilhando esse caminho. O primeiro, pensei, meu Deus, olha que quanta transformação, e apesar de tudo, olha, às vezes nas minhas palestras eu falo assim, hoje, entendam bem,
né? Guardem. Mas hoje eu sou mais feliz até do que antes. Você buscou um coach, você teve um suporte psicológico e nesse momento você se encontra, você ressignifica a sua vida e você percebe a importância desse trabalho de coaching para... Também, porque foi bacana e importantíssimo o trabalho, né, psicológico, né, terapêutico, para entender aí... Porque, como elas estavam falando, as colegas estavam falando, eu vejo a inteligência emocional da seguinte forma, como a Mariana estava falando, para um pode ser um trauma, para outro, como é que um passa e ressignifica e vai à frente e até melhora, e o outro fica ali. Eu gosto até... hoje para, né? Sim. Por que bloqueia? Hoje a Superi Coaching é uma escola de formação de novos coaches também, né? Eu sou uma licenciada da Academia Brasileira de Coach, da Abra Coach, no Rio. Então, hoje, além de tratar um para um, eu formo novas pessoas para a gente dar aumentar essa missão, né? E aí, o que acontece? Lá eu falo para os meus alunos o seguinte, é como se fosse assim, calibre, né? Sabe um cano? Para a água passar ali, né? Se o calibre, né, tá estreito, não tem como passar. Meio que é assim que eu vejo o trauma. Então você precisa o quê? Aumentar o seu calibre. E foi isso que eu fiz comigo. Eu aumentei a minha inteligência emocional, aumentei o meu calibre para absorver aquele impacto e ir à frente então. Eu já preciso dar a minha primeira paradinha, nosso primeiro bloco já acabou. Eu vou para o intervalo e volto e eu queria entender com vocês quais são normalmente os traumas mais comuns que acontecem na vida das pessoas, né? Porque a gente tem impactos dessa ordem e às vezes no relacionamento, no dia a dia, por exemplo, em crianças, quais são os tipos de traumas mais comuns que acontecem, né? E que podem, como eles podem afetar a vida de uma pessoa. Tá legal? Vamos para o intervalo. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. Hoje a gente está aqui conversando sobre os traumas e as consequências dos traumas na vida de uma pessoa, porque muitas vezes eles podem estar aí, a gente está carregando uma mala, né, de ansiedades, de preocupações, às vezes de uma forma inconsciente, porque nem está percebendo que alguma coisa que passou pela nossa vida, que aconteceu na nossa vida, nos travou ou tem nos impedido de caminhar de uma forma mais saudável, de uma forma mais solta, de enfrentar a vida como ela precisa ser enfrentada, né? Muitas vezes a gente se trava e não tem nem a noção de que algo que aconteceu pode estar causando toda essa paralisação. Quais são os traumas mais comuns que acontecem na vida de uma pessoa? A gente vê um número aí, né, impressionante, a quantidade de pessoas que morrem por conta de traumas. Quais são os mais comuns? Acho que primeiro é importante a gente falar que trauma pode envolver algo que tenha acontecido diretamente com a pessoa, ou ela ter testemunhado algum evento grave, sei lá, uma morte de alguém, suicídio, ou ela ter sabido de um evento que aconteceu grave dessa maneira com alguém próximo, né? Uma pessoa próxima, um familiar, que tem um significado grande. Então, pode não ser diretamente, ela pode ter testemunhado ou pode ter sabido também. E aí acho que envolve, a gente tende a falar das coisas maiores, né? Mas como eu falei, podem ser coisas menores porque depende do significado também, né? Menores... não sei se a gente pode também colocar tamanho, né? Porque aí a gente está falando de emocional, então o tamanho é diferente. Mas... às vezes a gente pensa que uma palavra ríspida, uma resposta, uma atitude que alguém tem é uma coisa menor, né? E que não é, e que isso pode muitas vezes causar um impacto que possa vir a ser traumático numa pessoa. Principalmente, né? se é repetido. Então a gente tem ambientes disfuncionais ali, sei lá, da família para uma criança, por exemplo. Pode ser um ambiente de violência, uma violência doméstica, de abuso sexual, físico, abuso verbal às vezes, porque a gente
fala pouco dessa violência verbal que é muito corriqueira e que isso marca também a vida de uma criança e de um adulto. Às vezes, né, uma esposa com um marido, né, isso também marca. E a gente pode falar das grandes catástrofes também, aí, sei lá. Esses eventos que a gente vê de vez em quando acontecendo, Friburgo, né, que caiu, isso também é um evento traumático para uma cidade inteira, para uma pessoa. Né? Então a gente tem desde as coisas que parecem ser menores e vai crescendo assim, então tudo isso pode ser um evento traumático para alguém e a forma como essa pessoa vai lidar é individual. Se a gente botar as duas pessoas no mesmo evento, são significados diferentes, né? A gente não consegue abarcar por que uma... A gente ainda não consegue entender por que uma emperra, a outra vai, a gente não tem ainda, né? Uma coisa que eu acho importante a gente chamar a atenção, já que a gente está aqui, né, na televisão, falando com as pessoas, é que você perguntou, e nas crianças, o que prevalece? E eu gostaria de deixar registrado, assim, dando ênfase mesmo, que a gente não tem noção do quanto que uma criança sofre com o abuso verbal. Sim. Então, os pais tendem a falar, você é um estorvo na minha vida, você só me dá muito trabalho, você não devia ter nascido, frases assim, para que eu fui ter você? Isso parece que é bobo. Mas dependendo da intensidade, da frequência, e muitas vezes basta que seja uma vez só. O adulto é enorme, a criança é pequena, é um ser em formação, onde o pai e a mãe são tudo para ele. É a referência que ele tem. Então, escutar uma coisa dessa gera um abalo que chega lá na frente. Então, por exemplo, eu tive uma cliente que a irmã falou, quando ela era pequena, que ela queria matar com a faca. Uma diferença de 5 anos. Ciúme é natural. É natural que isso aconteça. Só que aí a gente entende lá na frente por que ela tem uma necessidade de agradar e ser querida. Por quê? Por uma conta que aconteceu lá quando ela era bebezinha, que é uma coisa natural, porque uma criança de 5 anos não sabe lidar, ela não tem maturidade, ela, por conta do que viu na televisão, ela não deu conta daquilo, então ela falou com a mãe, expressou, a mãe ouviu, repetiu, aquela conversa circulou na família, aquele bebê, aquela criança, trouxe aquela marca emocional e aí você começa a entender alguns comportamentos adultos. Então, o que eu acho muito importante, tem um trauma que a gente não tem como, né, a enchente, o acidente de carro. Não tem como evitar. Não tem, mas a gente tem como evitar e aqui é importante a gente marcar e ajudar as pessoas, atenção com o que a gente fala, principalmente com o que a gente fala com criança, com nossos filhos. A gente tem um poder muito grande que a gente não presta atenção nisso. E às vezes a criança, ela pode demonstrar que ficou tristinha, que não gostou, etc. E a gente leva na brincadeira, Exatamente. né? Para com isso, não sei o que, deixa pra lá. Só que a gente não sabe a dimensão do que isso acontece. Você me fez lembrar uma questão, acho que minha filha tinha uns 5 anos, mais ou menos, né? E uma vez eu, falando com ela, usei uma expressão que é muito comum lá na minha terra, em Manaus, né? Ela não tem nenhuma conotação negativa, né? Agora eu estou tentando me lembrar a palavra, mas já não me lembro qual foi essa palavra. Mas eu lembro que eu usei essa palavra com ela, né? E ela ficou me olhando e tal, e a gente foi embora nessa história, mas eu notei que ela ficou triste, né? E ela ficou triste com aquele negócio, ficou incomodada. E eu fui olhando e fui percebendo aquele negócio, onde eu falei para ela, o que está acontecendo? Por que você está assim? Ela falou, mãe, você me chamou disso, eu nunca pensei que você pudesse pensar isso a meu respeito, né? Eu falei, mas filha, pelo amor de Deus, né? Isso, aí fui explicar para ela, olha, isso lá na minha terra, não tem nada a ver com o que você está pensando, blá, 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 e a gente foi conversando, ela falou, é? Eu falei, né? E fui mostrando para ela. Isso é importante, ela teve um lugar onde ela podia dizer para você que ela achou estranho aquilo que você falou. E por vezes o trauma, o impacto é tão grande que é aquela perplexidade, você não tem recurso para reagir naquele momento, você não sabe o que fazer naquele momento, não tem, né? E aí fica no impacto. Não, e foi isso, né, que aconteceu, mas ela teve a sensibilidade de perceber ela e tinha cuidar, um ambiente, né? na verdade, onde ela podia falar, mas por vezes, sei lá,
Você está falando de um abuso maior. A gente não tem recursos, não tem como se defender na hora. Então, trauma envolve isso, não poder se defender e o impedimento, né, de você ficar parado naquele momento sem recurso. Sim, a partir desses traumas de infância é que se instalam crenças de limite, de capacidade, de merecimento, que as pessoas crescem com essas crenças, ainda mais se essas coisas acontecem de 0 a 12 anos, né? Essas crenças são instaladas e aí por isso que eu falo assim, nossa, como é que fulano estudou tanto para aquele vestibular e ele é tão... Já aconteceu casos de clientes, a pessoa estudava para passar em determinado vestibular, ela era super estudiosa, ela passava, ela tinha um grupo de estudo, todos que participavam do grupo de estudo dela passavam no vestibular e ela não. Crença de merecimento, sabe por quê? Porque a mãe delegava a uma outra pessoa e essa pessoa, quando botava, vai botar fulana para estudar, a criança distrai, dispersa alguma coisa, você é burra mesmo, hein? Ela cresceu com aquilo. Impactos emocionais transformam-se em crenças de limite. A palavra tem poder, né? Isso. A palavra tem poder. E a gente fica se perguntando sempre isso. Por quê? O que faz com que um trauma ele possa ter um determinado impacto numa pessoa, né? E na outra pessoa ser tão diferente, né? Porque que podem ser até irmãos que vivenciam a mesma situação, o mesmo momento, no mesmo ambiente, mas um reage de um jeito, outro reage de outro. Tem explicação? Eu acho que são filtros. Né? Cada pessoa, cada um tem um mapa mental, nenhum mapa mental é semelhante ao outro, né? Nem gêmeos, né? Uhum. E eu acho exatamente isso. Como você vê, né? Mesmo uma criança tem filtros. Quais são os filtros que passaram aquele trauma? Né? Então, eu vejo por aí, bem por aí. Acho que tem a ver com os significados, sim, né? Eu acho que é tudo que a gente quer descobrir, assim, por que tem essa diferença, né? Porque aí a gente arranja a forma e fala, vamos pegar essa aqui, vamos aplicar em todo mundo. A gente gostaria de saber, né? A gente sabe que tem eventos que são mais propícios, sei lá. Um indivíduo que passou por um trauma na infância, a tendência de ter um novo evento traumático em adulto é maior. Se ele não for tratado, né? Exatamente. Em geral, as mulheres que são vítimas de abuso verbal, emocional, sexual, sofreram ou sofreram diretamente ou participaram, viram isso acontecer na família. Sim. E aí ela repete aquele comportamento, porque, né, pelo neurônio espelho, ela vai e traz aquele conceito e ela repete aquilo. E por isso que a gente precisa, quando chega lá, tratar isso. Então não adianta separar só do abusador. Uhum. A gente precisa olhar para essa mulher e aí curar essa dor para que ela então não viva mais, não atraia mais esse tipo de situação. Porque ela acaba sempre caindo naquela mesma situação de abuso. Porque Tem estatísticas que mostram, né, que abusadores, via de regra, eles foram abusados, né? Eles repetem esse comportamento. Repete o padrão. Né? Repete o padrão, repete o comportamento. Dizem que tem pessoas que gostam de acumular traumas, parece que elas atraem para si, né? Que gostam de acumular. Isso é real? Existem pessoas realmente assim? A forma como vai encarar pode ser diferente, né, de um para o outro. Então, tem, de fato, pessoas que conseguem ressignificar isso, transformar, né, exemplo aqui da nossa colega, mas tem gente que realmente cai na vitimização, aquilo tem um outro significado de martírio, de não consegue sair daquilo, né? E aí a gente brinca de que elas acumulam trauma, né? Toda hora está acontecendo alguma coisa, tem uma nuvenzinha, né? É verdade, pessoa, parece, né, que vive rondando. Então, né? A nossa resiliência, né, o significar ali é diferente também para cada um. Então. E aproveitando aí o gancho da Mariana, e sobre o que você falou, então hoje se fala muito do quociente positivo, né? Como você também falou, do poder das palavras, há poder em suas palavras, e é real, né? O que você fala para você repetidamente, até aqui dentro, né? E isso é bíblico, o que, né? O que acontece. A carne.
E aí, desse quociente positivo, né, quociente de positivo, já foi mapeado que existem vários sabotadores. E o principal é o quê? É o crítico. É o nosso crítico interno. Ele é que está lá. E os sabotadores, inclusive, né, o vitimado é um tipo de autossabotagem, né? Ele obtém ganhos com aquilo. Né? Então, daí, vale perceber quais são os ganhos que a pessoa tem sendo vítima, né? Para que ela perceba e até ressignifique que ela pode ter os mesmos ganhos não sendo vítima. Não sendo vítima, né? Às vezes é bom ficar contando com a compaixão do outro. Coitadinha, ela perdeu um filho, Sim. né? Tem que ter concessão, tem que isso, tem que aquilo. Ganho secundário, né? Ganho secundário. Às vezes o adoecimento também, né? Tem um ganho secundário, trauma também pode ter um ganho secundário. Acho importante a gente falar assim, a importância de quem sofreu o trauma de ter um apoio social de amigos, de família, de poder ter esse espaço onde falar, nem sempre falar sobre o trauma em si, porque é muito difícil às vezes tocar no ponto ou inconsciente, como você falou, né? Ainda não é claro ali o que exatamente aconteceu. Mas pode falar dos sentimentos. Às vezes é uma pessoa que está sofrendo insônias repetidas, ansiedade muito grande, um quadro de depressão. Então, se ela tiver com quem dividir isso, é menos sofrido, menos pesado, né? Então, é importante apoio social, sim, amigos, familiares, se for religião, enfim, né? Um grupo de igreja que possa ajudar. É importante buscar um apoio psicológico, porque muitas vezes o trauma é incapacitante, a pessoa não consegue desenvolver as atividades que ela fazia com prazer antes. Então, trabalhar, escola, criança. Criança, às vezes, repete muito trauma na brincadeira. Então, ela fantasia ali o falecimento de, né, a gente vê repetidamente, vamos brincar que faleceu o pai do bonequinho, né? Porque talvez ela tenha vivido isso e é uma forma, às vezes, de elaborar. Então, e é importante deixar, né, permitir isso. Deixar e ficar atento, né, se está no momento de procurar uma ajuda psicológica, né? Às vezes a gente precisa de medicação, quando é um caso mais grave. Isso. Muitas vezes as pessoas têm um tipo de postura de, claro que não profissionais, né, mas no dia a dia, posturas diante de um movimento de uma postura de depressão, de apatia, de essa incapacidade de enfrentar situações, é você querer empurrar o outro e dizer, não, mas pera lá, vamos sair disso, vamos sair, vamos fazer, vamos para a rua, vamos não sei o quê. Só que tem que respeitar o tempo da pessoa, né? Isso que você está colocando é muito importante de poder lidar com o tempo da pessoa e perceber se isso requer a busca de ajuda profissional para poder fazer esse trânsito, né? Esse tempo, essa condução de percepção do que aconteceu, enfrentamento pessoal do que aconteceu e começar a trabalhar o processo de saída. Um profissional, com certeza, ele pode ajudar isso de forma significativa. Eu já preciso acabar esse bloco e a gente vai para o próximo bloco, mas eu quero chamar a atenção para uma questão do que você falou, porque a gente tem falado nisso, que as palavras têm poder e efetivamente essa questão, né, da fala, desse tipo de abuso, da violência, né, pela expressão verbal, pela fala, ela é muito comum, mas aqui a gente quer chamar a atenção para o fato de que você lembrou que muitas vezes essa fala vem de fora, vem do outro, né? Em crianças é muitas vezes de alguém do círculo familiar ou de amigos ou da escola, mas muitas vezes essa fala é nossa mesma, né? É nossa mesma para nós mesmos. Palavras que nós colocamos como palavras de ordem para a gente e que elas vão funcionar como questões completamente bloqueadoras, né? Bloqueadoras da nossa vida. E essas falas, elas podem ser decorrentes de situações traumáticas vivenciadas, não é mesmo? É isso aí. Então a gente vai para o intervalo e a gente volta e vamos conversar um pouquinho sobre essa questão agora de como
lidar com o trauma, como que a gente pode trabalhar e como é que a gente pode vencer os traumas na nossa vida, né? Sim. Vamos lá. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Isso aí, falar sobre traumas, né? Às vezes começa a mexer com as pessoas, né? Às vezes chama a atenção, e é isso que a gente quer mesmo, chamar a sua atenção. Às vezes a gente está aqui falando sobre esse assunto para provocar você a dar uma olhadinha para a tua vida. Tem alguma coisa que está te bloqueando, que está paralisando você, que não está deixando você usufruir da vida plena e abundante que o Senhor preparou para você? Ele não quer ninguém aqui vivendo uma vida de padecimento, de sofrimento, de impedimentos, não. O Senhor, Ele quer o melhor para cada um de nós e é o que Ele tem preparado para cada um de nós. Muitas vezes você precisa de ajuda psicológica, você precisa buscar o Senhor. Aliás, tem inclusive estudos científicos que provam, né, que a fé é um instrumento fundamental para você sair de determinadas situações, né? Isso não é questão de crente não, tá, gente? Isso já é uma questão já científica. A Bíblia fala isso pra gente, mas muita gente ainda não entende totalmente a força e o poder da palavra de Deus, e a gente quer dizer que é uma questão até científica mesmo, e que ela é absolutamente positiva. Quanto tempo levou para você conseguir passar pelo seu trauma definitivo, superar essa questão e ressignificar a sua vida? Então, Celeste, o que aconteceu? Primeiro, no primeiro momento, né, realmente era uma dor, eu sentia meu útero contrair, era uma dor visceral, literalmente. E aí eu comecei assim a pensar, por quê? E o que isso, eu creio muito que Deus é perfeito e nos tem a imagem e semelhança, essa não é a mensagem? Então, através da mensagem, eu pensei, por que isso está acontecendo? O que é? Em vez de ficar focada também na mensagem que poderia ser negativa, eu comecei a despertar um olhar. O que isso poderia... O que poderia ser transformado positivamente com essa mensagem? Eu comecei então... O que eu tinha? Eu tinha a dor de não ter meu filho. Então eu comecei a procurar ajudar crianças que estavam sem a mãe. E aí eu comecei a fazer vários trabalhos voluntários em vários lugares. E eu comecei então primeiro a me curar pelo amor que eu recebia dessas crianças. E então eu pude abrir para receber o amor maior de Deus. E eu entendi que a mensagem é que aquilo, por algum motivo, não sei qual, aconteceu. E que eu poderia, então, fazer daquele trauma, que naquele momento era um trauma, que eu poderia fazer daquilo um legado. Que eu poderia transformar aquilo. Eu falei, então vamos lá. Eu posso ajudar pessoas que estão passando por traumas, eu posso ajudar, enfim. Aí eu comecei a entender de uma outra forma. Eu fiz um outro significado, deu-se um outro significado. E aí, então, respondendo, para superar e começar, então, a andar e aí tudo isso, uns 3 anos, 2 anos. Há um período de luto que eu acho que é importante, não é? Tem, acho que todo evento que a gente passa de perda, tem um período de luto que a gente considera, né, que é aquela tristeza maior, né? E que a gente considera normal, né? Sim. Quando vai se prolongando, uns 3 meses ou mais, e isso vai se complicando, a gente já chama de um luto patológico, que às vezes a gente precisa de um acompanhamento mais intensificado, né, de um profissional. Eu acho que Mas eu acho que você estava falando de uma coisa e me fez lembrar, assim, que às vezes trabalho num hospital,
Às vezes a gente tem perdas, né? A gente acompanha mães que perdem filhos por vezes, pequenos ou adultos também, né? E são mães. E eu sempre falo, né? A gente tem nome para um filho que perde os pais, né? Ele fica órfão. Mas a gente não tem nome para uma mãe que perde um filho, né? Para você ver como é tão profundo e devastador. Não existe um nome, né? Como que chama? Costumam dizer que isso é uma coisa contra a natureza, né? Porque é normal que os pais morram primeiro. Exatamente. E não os filhos morram primeiro. Então, talvez isso faça um pouco parte desse contexto, né? De não ter um nome, por isso a gente nem deveria existir, mas é parte mesmo e acontece. E a gente precisa superar. Quais são os mecanismos que a gente pode e deve utilizar para vencer o trauma, para poder superar esse tipo de situação? Acho que a primeira coisa é querer, né? Celeste, é importante ter a consciência e a vontade de querer sair daquele lugar, de querer realmente superar. Porque sem a vontade de querer superar, não adianta nem ajuda profissional, porque se a pessoa não quer, ela vai se fechar e ela não vai se bloquear. É o caso que a gente falou anteriormente, das vítimas, aquelas pessoas que ficam traindo. Então, elas têm o ganho secundário para atender a necessidade de ser importante, se sentir importante ou de atenção, seja lá o que for. Então, o primeiro ponto é querer sair. Uma ajuda profissional sempre é uma ajuda. Ela acelera o processo, ela é importante. Verbalizar a dor, quando se tem consciência de onde vem, é um outro processo de cura, né? E daí surgiu a psicanálise, Freud. Então, às vezes, você tem a cura só pela fala, né? Só de você falar sobre aquilo. Posso fazer um parêntese? É porque eu acho que, assim, é uma interpretação minha, né? Eu acho que a oração, por exemplo, né, a gente sempre fica falando, mas Deus não sabe de tudo, por que eu preciso falar? Por que eu preciso orar? Por que eu preciso dizer? Porque Deus diz isso, né? Ele nos orienta para isso. Pede, fala. Você quer ajuda? Você quer alguma coisa? Pede. É um mecanismo, né? É um instrumento que quando a gente fala, e Deus sabe disso, na hora que a gente diz, que a gente fala da nossa dor, a gente está assumindo que ela existe, a gente está começando a ser tratado. E a oração, ela está disponível para você a qualquer momento, em qualquer lugar, a todo tempo. Desculpa. Exatamente. E pela fala você elabora. Você precisa, porque uma coisa é pensar, outra coisa é você colocar em palavras, né? E aí você tem clareza do que você quer, e aí um importante recurso para a cura do trauma é você ressignificar, é olhar aquela situação sob outra perspectiva. E uma perspectiva que eu adoro trazer é sobre a perspectiva de Deus. Sob a perspectiva de Deus, como que ele olharia essa situação? É muito rico, né? Você trazer então aquele recurso. Como que Deus olha isso? O que Deus quer com isso? Que recursos e o que Deus quer de você com isso? Então, essa ressignificação, olhar sobre um outro ponto de vista e, dependendo de onde vem, a gente precisa também do perdão. Perdoar, né? Perdoar aquela situação, perdoar o abusador, ou, enfim, da onde veio aquilo, para a gente soltar as amarras e poder seguir. Então, são recursos necessários. E é óbvio que sempre o apoio psicológico do coach e espiritual de Deus. Ele, juntando tudo isso, né? Quando comecei só como coach, eu vi que faltava recurso. Aí eu fui buscar a inteligência emocional, fui buscar recursos de psicologia. A gente estava conversando sobre isso antes, fui buscar recursos de programação neurolinguística, mas estava faltando. E foi só quando eu percebi que era necessário esse alinhamento do espiritual com o mental, com o emocional, que a gente consegue, de verdade, gerar essa transformação e conseguir mudar e ressignificar, enfim, crescer, mudar, transformar. Porque somos seres integrais, né? Onde o corpo, alma e espírito, eles andam em conjunto. Eu acho que um dos grandes avanços dos últimos tempos foi se entender que a psicologia, ela não né? Há muito tempo se falava, teve que ser piti, né? É negócio assim, e não dava importância. E a psicologia trouxe o entendimento de que não é piti, né?
determinadas situações, elas precisam ser olhadas, elas precisam ser tratadas, porque são alguma coisa que está afetando o psicológico daquela pessoa que desanima. Integrado, né? A gente vê pessoas internadas lá com fundo emocional, mas fisicamente elas estão doentes também, né? Então, tá tudo integrado, a gente não pode separar, por isso que a psicologia entrou no hospital também, né? É isso que mesmo. tá lá, porque são coisas conectadas, né? É fundamental. Dói, assim. E eu acho que essa lembrança que você traz aí, sabe, Mariana, de que as questões emocionais, elas causam problemas físicos, né? Muitas vezes você tem problema de pele, você tem uma série de problemas, né? De prostração, as coisas que vocês já citaram, de depressão, etc., por questões emocionais, né? E a gente está falando aqui de que o trauma, ele é essencialmente um impacto emocional, um bloqueio emocional, uma situação que ela vem e te fere na alma, literalmente. Porém, tem repercussões físicas também, então assim, a insônia, o pesadelo, o impedimento de conseguir trabalhar, né? Isso tudo são questões físicas, na verdade, né? A própria depressão que a gente está falando também tem as questões físicas, né? Que é o sudorese, às vezes, a insônia também, pesadelos, né, contínuos, lembrança que fica voltando. Então, também tem repercussões físicas. Então, nunca está desligado uma coisa da outra. É um dano emocional, mas que tem um impacto físico também, né? Perfeito. E aí, busca-se um profissional e a gente vai começar isso que vocês estão trazendo, né, de assumir, de reconhecer que eu tenho algum tipo de, vou chamar de problema, né? Se a gente não quiser chamar de problema, eu tenho algum bloqueio, eu tenho uma questão que precisa ser tratada e busca um profissional, encara. Sim, né? É o primeiro passo e a partir daí... E cada um tem esse momento, né? É um momento de virar a chave, né? Eu tive aí o meu momento e até muito bacana a forma que você colocou, que para mim foi tanto tempo, para o outro, aí, né, quem pode estar assistindo a gente, tá vendo, fulano? Não, cada um tem o seu tempo. Né? E uma coisa interessante, eu lembrei de uma situação que eu vivia, uma época da minha vida, eu morava numa casa e entraram 5 homens e assaltaram a gente, e me amarraram, me colocaram presa dentro do armário, amarraram meu marido, foi uma situação traumática. Com certeza. E aí acabou aquela situação e a gente passou um mês na casa da minha mãe e é isso, né? E tem que voltar para casa. E aí volta para casa, e eu lembro que quando eu voltei eu ficava trancada no quarto até o meu marido chegar em casa. E como é a mente humana, né, aconteceu, né, nesse caminho, de eu acordar no meio da noite uma vez e ver um homem dentro do meu quarto e acordar meu marido, tudo fruto do que você está gerando, do medo de você não ter ainda superado e curado aquele trauma. Então teve uma vez que o caseiro chegou e eu estranhei, tranquei a porta e falei, não, você não entra, você está com alguém. E ele falou, eu não estou com ninguém. E meu marido estava lá embaixo, saiu, ele falou, eu não estou com ninguém. E eu não abri, aí comecei a gritar pela janela, chamei os vizinhos, só abri a porta quando o policial, chamei, fiz um escarcéu, porque a mente humana ela vai criando desdobramentos. Eu chamei o policial, eu só abri a porta e deixei todo mundo voltar quando o policial estava lá e ele pôde revisar a casa. Então, como o trauma, ele impacta a nossa vida e como que a gente vai, como cada um lida e cada situação e o que isso pode gerar, né? Você buscou tratamento para sair dessa eu tive que, eu busquei ajuda. E sabe o que me ajudou nessa época? A igreja. É isso aí, fundamental. O acolhimento, né? O acolhimento que pode vir pelas instituições religiosas e realmente as igrejas têm um papel extraordinário nisso. Foi um encontro com Deus. É isso aí. Foi nesse momento que eu conheci Deus. É isso aí. A gente conhece Deus pelo amor ou pela dor, né? E é bom quando é melhor quando é pelo amor, mas não tem problema se for pela dor também. Preciso ir para o nosso último intervalo, gente, já estourei meu tempo, vamos lá.
cabeça pra cima, cabeça pra cima. Isso aí, queridas, um papo super bacana, né? Super esclarecedor. Eu acho que, com certeza, podendo ajudar muitas das pessoas que estão nos acompanhando, nos assistindo. Muitíssimo obrigada pela presença de vocês aqui, viu? Eu que agradeço. Foi muito bom o papo, né? Muito bom, foi muito Acho que é um assunto bacana. delicado, mas a gente precisa falar, né? É Sobre verdade. É uma forma de enfrentar os assuntos delicados Sim, da sim. nossa vida, né? Obrigadíssima. Obrigada a você pela oportunidade também de estar ajudando aí quem está, né? Se eu posso, você também pode, né? E vamos lá, vamos para frente. É isso mesmo, Obrigada, Andressa. Celeste, pela oportunidade de poder contribuir, transmitir um pouquinho do que a gente sabe. É isso aí, do que a gente sabe, do que a gente vive. Cada pessoa tem efetivamente o seu tempo e essa coisa toda, né? E todos nós estamos sujeitos a passar por traumas nas nossas vidas. E o tempo de cada um precisa ser respeitado. E na medida do possível a gente vai buscar ajuda profissional e vai de fato resolver. Deus abençoe vocês. Amém. Que vocês continuem Obrigada. ajudando e abençoando vidas. Amém. Fundamental. Tá bom? Obrigada a você que participou com a gente também. E a gente termina o programa com a Débora William cantando ainda um pouquinho de boa música pra gente. Paz! Manancial no deserto, fonte de vida. Estou sedento, vem me saciar. O que alimenta minha fé, tua palavra é. Firmado estou de pé. Esconder em tuas asas, descansar, me deleitar em tua infinita graça. É meu prazer poder dizer que sou teu servo. Vou declarar e te adorar.